Salmo 77, para nós darmos início, é o salmo do nosso texto bíblico desta manhã. E eu quero fazer a leitura e nós vamos dando início também a este culto desta manhã também. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estende as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso e em sua ira refreou a sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, e os teus relâmpagos iluminam o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas. Ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Vamos orar. Querido Deus e Pai, continuamos na tua presença desde manhã e trazemos aqui o nosso culto e com a tua presença, Senhor, também neste local, no culto presencial e também nas casas, ó Pai. Que o Senhor possa nos trazer, como trazia o teu povo também, para realmente voltarmos à casa do Senhor. Pai, depois de um acontecimento como esse que nós enfrentamos, quase que 2 anos de pandemia, nós estamos voltando, Pai, sobre a tua bênção, nós também mantendo todos os cuidados também, ó Pai, e pedimos realmente que, o Senhor também desperte os nossos corações também, para ouvirmos a tua voz. Pai, quando nós somos realmente também chamados a vir à casa do Senhor, para juntos podemos cultuar, para juntos podemos realmente olhar para o rosto um do outro e realmente ter esse relacionamento para que nós possamos sair pelo mundo também, para anunciar o reino de Deus também, Senhor. Pai, nós pedimos, enquanto nós estivermos em nossas casas, nos resguardando, e agora também, Senhor, sentimos que é o tempo de nós podermos retornar com toda a segurança também, ó Pai, para juntos na casa do Senhor, podemos te louvar e podemos sair para a tua missão, a missão que o Senhor confiou a nós, ó Pai, dando-nos habilidades, capacidades, e aqui estamos, ó Pai, na tua presença também, ó Pai, para apresentar o nosso culto de louvor e adoração. Agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, mas também queremos sair, Pai, para trabalhar, queremos sair
para anunciar o teu reino, para o qual nós fomos chamados, ó Pai, e fomos capacitados. Agora, nós entregamos esse culto, Senhor, a Ti. E agradecemos, porque o Senhor está no meio de nós. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Solta o cabo da nau. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo um caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu poder a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster.
Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável.
retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Caminho de milagres. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando
Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível Ele faz. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Minha vida eu rendo a ti. Minha vida eu rendo a ti, aos pés da cruz, onde eu estou. Tudo que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, aqui estou rendido a ti. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, aqui estou rendido a ti. Eu sou teu e tu és meu. Oh, aqui estou rendido a ti. Oh, eu sou teu e tu és meu. Aqui estou rendido a ti. Oh,
és meu. Oh, aqui estou, rendido a ti. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, aqui estou, rendido a ti. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre clamarei. Faz em mim teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre clamarei. Faz em mim teu querer. Graça e paz, irmãos. Na mensagem de hoje, nós vamos pegar alguns salmos para dar alguns exemplos, né? E eu gostaria que nós pudéssemos estar acompanhando, né, na Bíblia de vocês mesmo, começando pelo Salmo 77, que é a base da nossa mensagem desta manhã. E aquilo que eu pude estar lendo aqui nesta passagem de Salmo 77, é interessante que o salmista está num tempo angustiado, né? Ele está realmente triste, porque ele não vê a mão de Deus agindo, tá? E numa situação de calamidade, numa situação de tribulação, de lutas, né, que o salmista estava vivendo, ele não consegue perceber a mão de Deus. E nós temos passado por esse tempo também, um tempo de pandemia, e chegamos a quando ele estava no auge da pandemia, eu falei assim, cadê a mão de Deus? Onde está a mão de Deus? Tá? E agora nós chegamos com praticamente 50%, quase 60% da população vacinada com as 2 doses, né? E o índice de mortes diminuindo, tá? E nós temos então que no Brasil há através da vacina há um controle, né? Essa pandemia, o coronavírus, tem entrado numa estabilidade e numa redução muito grande. E as igrejas estão discutindo se como será o novo normal da igreja, o retorno da igreja. Aqueles que ficaram muito tempo distantes assistindo somente ao culto online, e agora que volta ao culto presencial, tá? Nós vemos realmente o retorno de poucas pessoas. Tá? E alguns, por motivos realmente de segurança com seus filhos, com a questão da sua família, tá? Mas eu também gostaria de despertar algumas pessoas que estão em casa e não estão sentindo motivação para retornar à igreja. Tá? E esses realmente eu gostaria o salmista, ele começa a ver as coisas do passado, como Deus agia no passado, e ele começa a ver o que está acontecendo hoje, no presente, que ele não consegue ver a mão de Deus. Tá? E eu queria fazer essa reflexão junto com vocês. Será que nós estamos vendo um mover de Deus? Tá? Durante essa época da pandemia, nós ficamos muitos ficaram realmente angustiados, muitos perderam seus entes queridos também, como eu perdi minha mãe, como eu perdi meu irmão pela Covid, tá? E muita gente pergunta, mas aonde está a mão de Deus? Cadê a mão de Deus? O mover de Deus nesse tempo, tá?
E é isso que eu gostaria de trazer, essa reflexão nesta manhã também. Nós estamos na época do novo normal, tá? Esse culto que fazemos aqui, estamos fazendo uma transição entre o culto online e o culto presencial, tá? E as pessoas, o Ministério Virtual, o SEIT tem nos ajudado bastante também, de preparar esse culto para que as pessoas que estão em casa ainda possam assistir e possam participar. Mas eu gostaria que você percebesse o mover de Deus agora, tá? Ok? Salmo 77, ele começa dizendo assim, tá? Eu queria trazer isso, que um versículo que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. No último versículo desse salmo, que diz assim: guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e Arão. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós temos passado por um tempo difícil de pandemia, e agora que voltamos ao novo normal, nós queremos realmente perceber o mover de Deus. Em todo esse tempo que passamos também, e agora, Pai, que temos esse tempo de possibilitar o retorno também, ó Pai, nós pedimos que possamos realmente perceber, o Espírito Santo coloque em nós essa percepção do mover de Deus no meio de nós, ó Pai. O Senhor nos chama, o Senhor nós estamos falando de serviço, nós estamos falando que nós fomos capacitados por Ti para uma missão, Pai. E essa missão, ela sai das quatro paredes, ó Pai, e vai para o outro, e vai para as pessoas necessitadas, as pessoas enlutadas, as pessoas doentes, Pai. E nós temos essa missão, Pai. E nós temos que perceber o Teu mover, Pai, para que possamos caminhar junto com o Senhor, porque o Senhor já está se movendo, Pai. E nós, Senhor, não queremos ficar parados, não queremos ficar somente aguardando, mas o Senhor nos chama, Senhor, para essa missão também. Pai, agradecemos, e que essa palavra venha ao nosso coração, de encontro à necessidade da Tua igreja e ao mover da Tua igreja também. Nós Te louvamos por isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra de Deus, nesse mesmo Salmos, em outra versão, ela vai dizer o seguinte: na tradução da Bíblia, a Mensagem, na verdade, eu não gosto muito dessa tradução, mas quem faz essa tradução é o Eugene Peterson, tá? Ele escreveu vários livros, e ele tenta, de uma forma mais simples, transmitir a palavra de Deus, tá? Então ele via essa grande necessidade de que as pessoas pudessem compreender, tá, dentro do texto bíblico original, aquilo que os jovens, as pessoas que teriam mais dificuldade de entender uma linguagem anterior, numa linguagem antiga. Então ele escreveu assim, ele traz a seguinte tradução na Bíblia, a Mensagem: escondido nas mãos de Moisés e Arão, conduziste o teu povo como um rebanho de ovelhas. Tá? Então, nós vemos que em Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 a 28, eu queria trazer vocês as coisas do mover de Deus, como Deus, Ele nos chama nesse movimento dele. Tá? Deus já acordou de manhã, Ele já está se movendo. Tá? E Ele já traçou o caminho para nós hoje. Ele traçou a sua agenda do dia de hoje. Tá? E nós muitas vezes, quando precisamos perceber o seguinte: quando em Gênesis 1, 26 a 28, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse assim: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre todas as criaturas. Então nós temos, nesse texto aqui, algumas coisas que são fundamentais, Então que Deus criou,
e ele disse assim, né? Olha, exerçam domínio sobre a criação. Exerçam domínio sobre a criação. E ele falou também, isso é, em Gênesis 1, 26 a 28, onde nós falamos, a gente pode dizer que foi o dia quando Deus decidiu que todos os recursos que ele criou, todos os recursos que Deus criou, ele delegou aos cuidados da família humana. Olha só que interessante. Todos os recursos que Deus criou, Deus delegou os recursos para toda a família humana. Tá? São recursos para toda a família humana. Nós temos que entender que são riquezas que Deus deu para todos nós, tá? Para toda a família humana, para toda a humanidade, para o bem comum de todos. Tá? Então nós vemos muitos recursos, né, na mão de poucos, na mão dos poderosos, tá? Mas Deus, quando criou todos os recursos, é para ser compartilhado. Todos têm direito aos recursos de Deus, porque Deus deu para todos nós. E hoje vivemos, né? São poucos os que retêm os recursos, retêm os melhores recursos para si, e não divide com ninguém. Tá? Então, isso está ali, por exemplo, tá? Então, que nós somos responsáveis por administrar, por cuidar, distribuir, por fazer frutificar e por multiplicar as riquezas e os bens que nós recebemos de Deus e que são riquezas e bens para o bem comum. Eu queria partir do Gênesis porque nós temos que entender isso, tá? Então, fala, Deus me abençoe e eu retenho os recursos para mim. Não foi isso que Deus fez, não foi isso que Deus colocou. O mover de Deus, justamente, que nós somos responsáveis por administrar. Deus colocou nas nossas mãos essa administração. Mas muitas vezes nós pegamos os recursos de Deus e ficamos para nós mesmos. E temos a mais. Temos recursos a mais e não distribuímos. Tá? Isso não é de Deus. Isso não é uma coisa que porque Deus deu para nós, podemos distribuir os bens, frutificar esses bens e compartilhar com toda a família humana. É isso que Deus fez desde o início. Tá? E que nós precisamos compreender novamente isso, de como Deus, desde o início, ele fez isso. Tá? Então, isso está lá por exemplo, em Gênesis 2,15, quando Deus diz assim, que o ser humano no jardim, as pessoas deveriam cultivar e cuidar do jardim. Foi isso que Deus falou. Vocês são governantes, mas vocês vão cultivar, vocês vão cuidar de toda a criação. E fazer isso em benefício de toda a família humana. Isto é, Deus dá ao ser humano criado, a sua imagem e semelhança, essa responsabilidade de cuidar do universo criado, cuidar da sua criação. Foi isso que, desde o início no Gênesis, nós temos essa percepção. E quando buscamos, sinceramente, o que Deus realmente, como está, porque se nós não entendemos isso, nós não vamos entender o mover de Deus. Nós retomamos todas as bênçãos para nós mesmos e não distribuímos, não compartilhamos. E às vezes temos a mais e não compartilhamos. Tá? Então, nós temos nas nossas mãos, olha só que interessante, e Deus, por assim dizer, ele coloca o universo criado em nossas mãos. Deus colocou o universo criado em nossas mãos, olha só. Deus colocou o universo criado, que ele criou todos os recursos nas nossas mãos. Ele colocou nas nossas mãos. Tá? Então, e isso está muito nítido no Salmo 115. Salmo 115, no versículo 16. O mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Olha só que interessante. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Deus a deu aos filhos dos homens.
Já perceberam esse versículo? Isto é, Deus coloca a sua criação em nossas mãos e é nossa responsabilidade cuidar do mundo que Deus criou. É isso que Deus está falando. É nossa responsabilidade. Tá? Por isso que Jesus nos ensina a orar lá em Mateus 6:10. Seja feita a tua vontade, assim na terra, que está em nossas mãos, como no céu, que é do Senhor. Isso é, Deus coloca a sua criação em nossas mãos. É nossa responsabilidade cuidar do mundo que Deus criou. Os Salmos, no Salmos 127 também, nós temos, né, essa outra, o que Deus fala para nós também, Salmo 127, ele fala assim, desculpa, só vou voltar aqui, eu vou voltar mais um aqui, de Mateus 6:10, essa nossa responsabilidade de viver no mundo, estar no mundo, agir no mundo, ocupar o mundo, desfrutar o mundo, segundo a vontade de Deus, para exercer e fazer a vontade de Deus, não é outra coisa, senão que o mundo todo seja bem cuidado e desfrutado por todas as suas criaturas. Essa é a vontade de Deus. E o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Tá? Então, Deus coloca em nossas mãos o seu universo criado. Olha que responsabilidade. E Deus coloca em nossas mãos a sua criação. Por isso, os céus são os céus do Senhor, e a terra Ele a deu aos filhos dos homens. E Deus disse, olha, multipliquem-se, encham a terra e exerçam domínio sobre a terra. Essa ideia de que Deus colocou o universo em nossas mãos, mas Ele não nos deu uma carta branca, Ele não nos deu liberdade para nós fazermos da criação aquilo que nós bem entendermos. Porque se Ele delegou o cuidado da criação às nossas mãos, nós devemos cuidar da criação de Deus, atendendo aos interesses de Deus. Criador, do Deus Criador, e agindo de maneira coerente com o caráter do Deus Criador. Isso é, se recebemos o cuidado da terra e da criação por delegação, nós devemos agir respeitando aquele que nos delegou esse cuidado. Não podemos fazer isso de maneira como bem entendemos, como se nós fôssemos donos do mundo. Nós não somos donos do mundo, nós somos os cuidadores do mundo de Deus. E Deus colocou nas nossas mãos, mas Ele participa, Ele está conosco e Ele está presente. Tem gente que quer cuidar do mundo de Deus, sem o Criador. E aí acontece todos os tipos de abusos, todos os tipos de violência acontecem. Porque Ele quer ser Deus, Ele quer agir como Deus. E é isso que acontece. Tá? Como cuidar da criação de Deus? Como cuidar dessa criação? Tá? Então, essa ideia aqui de como cuidar da criação está no Salmo 127, me nos dá uma ideia. Salmo 127, ele diz assim, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Isso é, nós temos que confiar que Deus está cuidando da cidade. Mas nós temos que fazer sentinela. Deus está cuidando da cidade, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós somos sentinela. Nós temos que crer que Deus está edificando a nossa casa, mas nós temos que lançar os alicerces e os fundamentos.
Muitas vezes fala assim, Senhor, cuida da minha casa, mas eu não faço nada. Olha, o que acontece? Isto é, se você tem um terreno e você não faz nada, cresce mato, não cresce casa. Se você não estabelecer os fundamentos, os alicerces da casa, não vai sair nada. Nós não podemos ficar de braços cruzados, esperando que Deus faça as coisas, faça a casa aparecer. Não vai acontecer isso. Você tem que trabalhar. Tem que colocar os alicerces e os fundamentos. Então, você precisa trabalhar. Nós precisamos fazer. E Deus deu o trabalho desde o início na criação. Trabalho não é castigo. Muitas vezes as pessoas entendem o trabalho como castigo. Não, o trabalho é uma bênção. Deus deu, desde a criação, Deus deu o trabalho para o homem. Trabalhar. Tá? Então nós temos aqui, no trabalho que o homem faz, tá? Esse cuidado da criação de Deus. Tá? Como podemos cuidar da criação que Deus nos deu? Tá? E nós temos essa responsabilidade aqui na igreja também. Deus nos deu uma casa, Deus nos deu uma igreja, tá? Mas nós precisamos colocar os alicerces, os fundamentos. Gente, nós precisamos trabalhar. Não adianta ficar de braços cruzados que a coisa não vai acontecer. O avivamento não acontece se a gente ficar de braços cruzados. Nós precisamos trabalhar. O que nós podemos, então, aprender aqui, tá? E gostaria de, escondido nas mãos de Moisés e Arão, tá? É que Deus conduziu o seu povo pelo deserto. De novo eu trago essa ideia de Eugene Peterson, da Bíblia, a Mensagem. Escondido nas mãos de Moisés e Arão é que Deus conduziu o seu povo pelo deserto. Essa ideia que está presente aqui, é que Deus conduziu o seu povo pelo deserto, escondido nas mãos de Moisés e Arão. Que imagem maravilhosa é essa do salmista. Escondido nas mãos de Moisés e Arão, Deus conduziu o seu povo. Quem olhasse e observasse diria, esse povo está sendo conduzido por Moisés e Arão. E era verdade, era pelas mãos de Moisés e Arão. Mas escondido nas mãos de Moisés e Arão estava Deus, que não está ausente da sua criação, e que não nos abandonou à nossa própria sorte, e que não nos deixou absolutamente responsáveis pela sua criação, senão que participa conosco do cuidado, da sustentação da sua criação, mas o faz através de nós. Se Deus não estiver presente na criação, em vão trabalhos que edificam. Não adianta você ter um projeto bonito, você ter construído na sua coisa, na sua vida, né? Tá? Guardar a cidade ou construir alguma coisa se o Senhor não estiver presente. Se o Senhor não estiver presente. Esse povo foi conduzido pelo deserto pelas mãos de Moisés e Arão, mas escondido nas mãos de Moisés e Arão estava Deus. O fato de Deus estar escondido nas mãos de Moisés e Arão, tá? Não significa que, primeiro, quando a Bíblia diz que escondido nas mãos de Moisés e Arão, Deus conduziu o seu povo, quer dizer que Deus agiu através das mãos de Moisés e de Arão. Mas não quer dizer que todas as obras das mãos de Moisés e Arão foram obras de Deus, primeira coisa. Todas as obras nas mãos de Moisés e Arão são obras de Deus. Não significa isso, não significa. Por quê? Então, uma coisa que nós temos, isso parece até
incoerente, parece até absurdo, esse mistério que a palavra de Deus ela nos traz. Deus está escondido nas mãos de Moisés e Arão, mas nem todas as obras de Moisés e Arão são obras de Deus. Interessante isso. Se Deus usa as nossas mãos, mas nem todas as obras que Moisés e Arão fizeram são obras de Deus. Por exemplo, foram as mãos de Arão que construíram um bezerro de ouro. Foi obra das mãos de Deus? As nossas mãos podem ser usadas para fabricar ídolos. As nossas mãos podem ser usadas para promover violência. As nossas mãos podem ser usadas para promover destruição. As nossas mãos podem ser usadas para realizar obras que são contrárias aos interesses e ao caráter de Deus. Mas também, então nem todas as obras são obras das mãos de Deus, nem todas as obras. Mas, segundo, mas há um outro mistério revelado aqui, é que todas as obras de Deus são obras das nossas mãos. Todas as obras de Deus são obras das nossas mãos, Deus faz através de nós. É um mistério isso. Como entender? Assim como no passado o Senhor agiu pelas mãos de Moisés e Arão, agora aqui estão as minhas mãos, para que o Senhor age pelas minhas mãos e realize no mundo a sua vontade. Como no passado o Senhor agiu pelas mãos de Moisés e Arão, agora aqui estão as minhas mãos, para que o Senhor haja pelas minhas mãos e realize no mundo a sua vontade. O salmista, ele não conseguia, olhava para o passado, ele não conseguia, ficava perplexo. Mas Deus se esqueceu das suas promessas, Deus se esqueceu de todas as coisas. Ele ficava perplexo. E aí ele foi desenvolvendo essa sua oração nos Salmos, e ele chega realmente a essa conclusão. Escondido nas mãos de Moisés e Arão, Deus conduziu o seu povo pelo deserto. Olha só, interessante que nós conseguimos, quando olhamos somente para nós, nas obras das nossas mãos, mas sem o Criador, sem Deus, fazendo as coisas como se nós fôssemos donos da criação, como se nós fôssemos donos. Não. Quando isso acontece, nós começamos a ficar perdendo a perspectiva do mover de Deus através das nossas mãos. É interessante isso. Gostaria de trazer para vocês um exemplo, para nós encerrarmos. Eu acho muito interessante esse exemplo que a palavra de Deus nos traz também, que é também um exemplo da vida de Moisés. Como nós estamos falando de Moisés e Arão, nós falamos que a Bíblia conta a história de Moisés, que quando pastoreava o rebanho, chegando ao monte de Deus, o Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça e falou com ele. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. E disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. Deus lhe faz uma pergunta: que é isso na tua mão? Que é isso na tua mão? Moisés, que é isso que você tem na sua mão? Uma vara de pastor. Eu tenho uma vara de pastor aqui. Olha só que interessante que Deus, como Ele age nas nossas vidas também. Ele pergunta, essa é a grande pergunta hoje que Deus faz: o que você tem nas tuas mãos? E olha só os recursos que Deus colocou nas nossas mãos. Essa vara representa 3 coisas a respeito de Moisés. Vou
falar a respeito de Moisés primeiro, depois nós vamos falar de nós mesmos. Essa vara representa 3 coisas a respeito de Moisés. Ela representa a identidade de Moisés. Eu sou pastor de ovelhas, é o símbolo da identidade dele, sua carreira, seu emprego. Ele era pastor de ovelhas. Eu sou um pastor de ovelhas. É o símbolo da identidade, da carreira, do emprego de Moisés. Sim, ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava do rebanho. Tá? Em segundo lugar, representa, o símbolo não apenas da sua identidade como pastor, é o símbolo da renda dele. De onde vem a renda dele, o sustento dele? Porque todos os seus bens estão vinculados às ovelhas. Naquele tempo, ninguém tinha conta bancária, ou cartão de débito, crédito, ou fundo de investimentos. Seus bens estão vinculados aos seus rebanhos. Este é um símbolo da identidade, e é um símbolo da renda de Moisés. Terceiro, a terceira coisa é um símbolo da influência que ele tinha, da influência dele. O que ele faz com a vara de pastor? Mover as ovelhas de um lugar para o outro, mover ela por bem ou por mal, às vezes está se desviando, então o pastor vai lá com o seu cajado, tenta trazer de volta. Quando ela continua desobediente, diz que ele bate ele destronca uma das pernas para que a ovelha possa seguir junto. Tá? Então ele usa a vara de pastor. Você puxa, você cutuca uma coisa ou outra. Tá? Então, é interessante que ele fala assim, que a grande aplicação que nós temos nessa lição de Moisés aqui é o seguinte, tá? O que é isso que está na tua mão? Você tem identidade, você tem renda, você tem influência. O que é isso que está na tua mão? Tá? O que é isso na tua mão? O que é isso na tua mão? Observe bem o que Deus colocou nas nossas mãos. Eu não falei que o mover de Deus, Deus colocou a sua criação nas nossas mãos? E o que Deus tem colocado hoje nas suas mãos? O que Deus te deu? Deus te deu emprego, Deus te deu identidade. Quem é você? Eu sou engenheiro, eu sou enfermeiro, eu sou médico. Eu sou TI, eu sou programador. O que Deus colocou em suas mãos? Não é disso que vem a sua renda? Não é isso que vem a sua influência daquilo que você faz? E é isso que Deus tem colocado nas nossas mãos também. O que Deus tem colocado nas suas mãos? Pensa bem. Porque às vezes nós falamos assim, Deus não tem colocado nada. Eu não sou habilidoso que nem fulano de tal na igreja. Eu não tenho tal capacidade para fazer certas coisas. Mas o que Deus está perguntando aqui é o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Qual é a sua identidade? Qual é a sua fonte de renda? Você tem influência? Onde você tem influência? O que Deus tem te capacitado na vida, suas experiências de vida, o que Deus tem colocado nas suas mãos? O que Deus tem colocado? O que é isso na tua mão? Agora Deus diz assim para Moisés: olha, Moisés, se você renunciar, eu darei vida a ela. Se você renunciar a essa vara, eu darei vida a ela. Eu farei coisas que você nunca imaginou que fosse possível. Então, até através daquela vara, Moisés conduziu o seu povo pelo deserto. Ela virou uma serpente. Ela foi, quando no rio Nilo, ele colocou a sua vara, as águas se tornaram em sangue. E quando ele, com seu cajado, com a sua vara, ele colocou sobre o mar se abriu. Quando ele bateu na rocha com a sua vara, saiu água. O que Deus tem colocado nas tuas mãos? Renuncie. Dá para mim. Entrega. Que eu vou fazer coisas que você nunca imaginou que fosse possível. Mas faça comigo.
Não faça sozinho. Você não é dono. Você é mordomo. Você é administrador daquilo que Deus criou. Mas Deus deixou essa responsabilidade para mim e para você. Então, o que vocês farão com o que foi dado? O que vocês farão com o que foi dado para vocês? Gente, todas as experiências que nós estamos falando no livro, Uma Vida com Propósito, experiências de vida, a sua personalidade, os seus dons, as suas habilidades, talentos, todos os recursos que Deus colocou nas suas mãos, o que vocês farão com o que foi dado a vocês? Tomem cuidado, porque se você guardar o talento na terra e não fizer nada, Deus vai chegar e falar, servo mau e negligente. Talento é um recurso, não é pouco não, é bastante. E toda a sua vida, a nossa vida, Deus tem dado esses recursos para nós. O que vocês farão com o que foi dado? E um dia nós vamos prestar contas a Deus. Eu dei para vocês esses talentos, o que vocês fizeram? Como vocês desenvolveram esses talentos aqui na Terra? Talento, formação, educação, liberdade, conexões, oportunidades, riqueza, ideias, criatividade. O que vocês farão com o que foi dado para cada um de vocês? Ah, eu não tenho nada. Não, você tem. Pelo menos um talento você tem. E é muito. Quando nós olhamos para o passado, quando enxergamos só nós só enxergamos coisas ruins. Mas quando olhamos na perspectiva de Deus, no mover de Deus, hoje, na minha vida, na sua vida, nós começamos a entender o que Deus está fazendo, como Deus está se movendo nos dias de hoje, através das nossas mãos. Senhor, aqui estão as minhas mãos. Eu entrego, aqui estão as minhas mãos. Faz através de mim. Faz através de mim. O que vocês estão fazendo com o que lhes foi dado? O que vocês estão fazendo com o que foi dado a vocês? Essa é a principal questão da vida. Esse é o propósito da vida. Isso que nós temos que entender dentro da palavra de Deus. O mover de Deus, através da minha, da sua, das nossas mãos. É mais do que tempo para nós despertarmos. Não ficarmos só olhando as coisas do passado e olharmos hoje como se Deus estivesse quieto, Não, Deus está se movendo. Só que as nossas mãos estão cruzadas. Todos os recursos que Deus colocou nas nossas mãos foi para que nós administrássemos a sua criação. E o que nós temos feito com isso? Responda. Novamente nós estamos aqui, neste culto, para que nós possamos realmente... Senhor, o Senhor tem colocado esses recursos nas mãos. O que eu faço? Se você ficar de braços cruzados, esperando que Deus faça, construa a sua casa, que edifique a igreja, mas se você não trabalhar, se você não fizer a sua parte, naquilo que Deus colocou em nossas mãos junto com Deus, não espere que vai acontecer alguma coisa. Esse é o tempo, é mais do que o tempo. O novo normal é que nós precisamos perceber o mover de Deus. Amém? Vamos orar. Graças te damos, Pai, porque o Senhor continua se movendo, Pai, mas a minha percepção é que o Senhor se move e nós estamos esperando alguma coisa acontecer, algum milagre acontecer, Pai. E o Senhor nos deu recursos, Pai, nos deu realmente capacidades, talentos, nos deu experiências de vida,
nos deu riquezas, Senhor, nos deu uma identidade, e que tudo isso que o Senhor nos deu a nós, a cada um de nós, de forma especial, de forma única, nós hoje queremos dizer ao Pai, perdão pelo nosso egoísmo, porque nós retemos os recursos de Deus, que Deus deu para nós, os talentos que colocou nas nossas mãos, as habilidades, e escondemos para nós mesmos, ó Pai. Senhor, nos colocamos agora aquilo que temos nas nossas mãos e entregamos a Ti, ó Pai, para que possamos fazer todas as coisas e o mover de Deus possa ser através de cada um de nós mesmos, Pai. Senhor, ajuda-nos a perceber o mover do Senhor através de nós. Ajuda-nos a nos levantar, ajuda-nos a colocar em prática e arregaçar as nossas mangas e trabalhar para o Senhor. Nós agradecemos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.